A História das Ilusões e Loucuras das Massas, Charles Mackay. Continuação da parte 1, capítulo 1, o esquema do Mississippi. Do mesmo modo da gravação anterior, pessoal, eu vou gravar essa daqui novamente em ambiente popular, ok? Na rua. Então, vocês me perdoem se não gostarem aí do fundo musical de Populares. A gente nunca sabe o que vai passar aqui pela gente, mas a leitura vai se dar neste formato, ok? Então vamos lá, continuando. Agora Lau estava no zênite de sua prosperidade, e o povo se aproximava rapidamente do zênite do deslumbramento. Não houve uma única pessoa de destaque da aristocracia que não tivesse se envolvido na compra e venda de ações. Pessoas de todas as idades, gêneros e condições de vida especulavam com alta e a baixa dos títulos da Companhia do Mississippi. A Rue Quincapuá era o grande reduto dos especuladores, e, sendo ela estreita e inconveniente, continuamente ocorriam acidentes em consequências da tremenda pressão da multidão. O aluguel anual das casas de rua, que era normalmente 1.000 libras, chegou a 16 mil. A grande aglomeração de pessoas que se reuniam para fazer negócios trouxe uma aglomeração ainda maior de espectadores, o que por sua vez atraiu ao local todos os ladrões e imorais de Paris, de modo que aconteciam arruaças e perturbações constantes. Ao cair da noite, muitas vezes era necessário enviar uma tropa de soldados para esvaziar as vias públicas. Percebendo a inconveniência de sua residência, Lau mudou-se para o Place Vendôme, para que a multidão de agioteurs o seguiu. Para onde a multidão de agitadores, deve ser a tradução disso daqui, o seguiu. Eu não falo francês, tá, pessoal? Não tenho a mínima noção de algumas palavras aqui. Então, vocês me perdoem aí a tradução errada aqui, quando eu não consegui ler, tá bom? Eu falo assim, eu falo abajur e Montbijou. O resto não falo mais nada. Vamos lá. A espaçosa praça logo se tornou tão apertada quanto a Rue Quincapuá. De manhã até a noite, tinha a aparência de uma feira. Barracas e tendas foram erguidas para transações de negócios e refeições, e jogadores munidos de roletas estacionavam bem no centro da praça. O barulho era tão grande o dia todo que o chanceler, cuja corte se situava ali, queixou-se ao regente e à municipalidade de que não conseguia ouvir os seus interlocutores. Lau, quando consultado, expressou a disposição de ajudar na remoção do incômodo, e para esse propósito fez um tratado com o príncipe de Carignan para ocupar o Hotel Soissons, cujo fundo tinha amplo jardim. Assim Lau se instalou em sua nova morada. Publicou-se um édito proibindo todas as pessoas de comprar ou vender ações em qualquer lugar além dos jardins do Hotel Soissons. No meio dele, entre árvores, cerca de 500 pequenas tendas e pavilhões foram erguidos para a conveniência dos espectadores. 2 homens de letras, sóbrios e filosóficos, M. de Lamotte e o abade Terrasson, congratularam-se mutuamente por não terem caído vítimas do estranho feitiço. Alguns dias mais tarde, ao sair do Hotel de Soissons, onde fora comprar ações da Mississippi, o valoroso abade vê entrando ali, para o mesmo fim, ninguém menos do que seu amigo Lamotte. Abre aspas. Ah, diz ele sorrindo, é você?
Sim, fecha aspas, responde Lamotte. Passando rápido pelo religioso, e será possível que este seja você? No encontro seguinte dos dois eruditos, eles conversavam sobre filosofia, ciência e religião, mas nenhum deles teve coragem, durante muito tempo, de dar um pio sobre a Mississippi. Por fim, quando trataram do tema, concordaram que nunca se deve jurar não fazer algo e que não havia nenhum tipo de extravagância de que mesmo homens sábios fossem incapazes. Durante esse tempo, Lau, o novo Plutão, havia se tornado, da noite para o dia, o personagem mais importante da nação. Nas antecâmeras do regente foram abandonadas pelos cortesãos. Nobres juízes e bispos aglomeravam-se no Hotel Soissons. Oficiais do exército e da marinha, senhoras de renome e da moda, e de todo aquele ao qual o título hereditário ou emprego público dava razão de precedência, podia ser encontrado aguardando nas antecâmeras para implorar por sua porção de sua Companhia das Índias. O preço das ações às vezes subia 10 ou 20% no curso de algumas horas, e muitas pessoas mais humildes, que tinham acordado pobres de manhã, iam para a cama afluentes. Um possuidor de muitos títulos, ao ficar doente, mandou um servente seu vender 250 ações a 8.000 libras cada, preço pelo qual eram tão negociadas. O servente partiu e, ao chegar ao jardim de Soissons, descobriu que no intervalo o preço subira para 10.000 libras. A diferença de 2.000 libras e 250 ações, um total de 500.000 libras, ele transferiu friamente para o próprio uso, dando o restante ao seu senhor e partindo para outro país na mesma noite. O cocheiro de Lau, que em um curtíssimo tempo ganhou dinheiro suficiente para adquirir uma carruagem para si próprio, requisitou permissão para deixar seu serviço e a obteve. Então o cocheiro levou 2 antigos colegas à presença de Lau. O ex-patrão deveria escolher um deles, e ele ficaria com o outro. Em meio aos lúdicros eventos como esses, ocorreram outros de natureza mais séria. Roubos nas ruas eram ocorrência diária, uma consequência das intensas somas em papel que as pessoas carregavam consigo. Assassinatos também eram frequentes. A lassitude geral da moralidade pública, já conspícua antes, tornou-se ainda pior, graças à rápida perversão da classe média, que permanecera até então comparativamente pura entre os vícios abertos da classe acima e os crimes ocultos da classe abaixo. A perniciosa paixão pelo jogo se espalhou pela sociedade e eliminou, antes de chegar, toda a virtude pública e quase toda a particular. Por um tempo, enquanto a confiança durou, o comércio ganhou ímpeto, o que não podia deixar de ser benefício. Os resultados foram sentidos, especialmente em Paris. Estrangeiros afluíram de toda parte à capital, dispostos não a ganhar dinheiro, mas a gastar. A duquesa de Orleans, mãe do agente, calculou o aumento populacional nessa época em 305 mil almas. As arrumadeiras foram obrigadas a fazer camas no sótão, na cozinha e até no estábulo para acomodação de hóspedes. E a cidade estava tão abarrotada de carruagens e veículos de todo tipo, que nas ruas principais eles eram obrigados a andar ao ritmo da caminhada para evitar acidentes. Os teares do país trabalhavam de forma incomum para fabricar ricos lações, sedas e veludos, cujos preços, sendo pagos em papel abundante, quadriplicaram.
As provisões participaram do processo geral. Pão, carne e verduras eram vendidos pelos maiores montantes já vistos até então, e os salários subiram exatamente na mesma proporção. Novas casas eram construídas em todas as direções. Uma prosperidade ilusória reluzia sobre a terra, ofuscando tanto os olhos da nação que ninguém conseguia enxergar a nuvem negra no horizonte, anunciar a tempestade que se aproximava com demasiada rapidez. O próprio Lau, mágico cuja varinha efetuara essa espantosa transformação, participou, é claro, da prosperidade geral. Sua mulher e sua filha eram cortejadas pela mais alta nobreza, e sua presença era disputada por herdeiros e duques e príncipes. Ele continuou Ele comprou 2 propriedades esplêndidas em diferentes partes da França e começou a negociar com a família do Duque de Sully a compra do Marquesado de Rosny. Como a religião era um obstáculo ao seu avanço, John Law era protestante. O regente lhe prometeu, se ele convertesse publicamente à fé católica, torná-lo controlador geral das finanças. Law, que não era mais verdadeiramente religioso que nenhum outro jogador professo, concordou de pronto e foi crismado pelo abade de Tencin, na Catedral de Melun, na presença de uma grande multidão de espectadores. No dia seguinte, ele foi eleito curador honorário da paróquia de Saint-Rocher, ocasião em que concedeu a ela uma doação de 500 mil libras. Seus atos de caridade, sempre magnânimos, nem sempre eram tão ostensivos. Em particular, ele doava vastas somas, e nenhuma história da verdadeira aflição chegava aos seus ouvidos em vão. Nessa época, ele era de longe a pessoa mais influente do governo. O Duque de Orleans confiava tanto em sua capacidade e no sucesso de seus planos que sempre o consultava a respeito de todo o assunto do momento. O sucesso não lhe subiu à cabeça, em nenhuma forma. Law continuou o mesmo homem simples, sensato e afável que se mostrara na adversidade. Se ele chegava a mostrar sintomas de arrogância, era com os servis nobres, que esbanjavam tanto na adulação que ele se tornava repugnante. Muitas vezes ele se deliciava de ver quanto tempo podia fazê-los esperar por um único favor. Para aqueles que seus compatriotas que por acaso visitassem Paris e o procurassem, ao contrário, ele era todo cortesia e atenção. Quando Archibald Campbell, conde de Islay, foi vê-lo no Place Vendôme, teve de passar por uma antecâmara apinhada de pessoas da primeira distinção, todas ansiosas para ver o grande financista. Law, porém, sentado calmamente em sua biblioteca, escrevia para o jardineiro de sua propriedade paterna uma carta sobre plantação de repolhos. O conde ficou por tempo considerável, jogou cartas com o compatriota e ao partir, sentia-se encantado com a calma, o bom senso e a boa criação de Law. Diante da prosperidade generalizada, não é de espantar que Law tenha sido quase idolatrado pela população mercurial. Jamais monarca algum foi tão bajulado quanto ele. Todos os pequenos poetas literatos do dia lhe derramavam rios de adulação. De acordo com eles, o escocês era o salvador da nação, a divindade tutelar da França. A inteligência morava em todas as suas palavras, a bondade em todas as suas aparências e a sabedoria em todas as suas ações.
Era tão grande a multidão que seguia sua carruagem que o regente lhe enviou uma tropa a cavalo como escolta permanente para esvaziar as ruas pelas quais eles passariam. O sistema continuou a florescer até o começo dos anos de 1720. Foram consideradas as advertências do parlamento de que a criação de quantidade tão grande de papel moeda levaria o país à bancarrota mais cedo ou mais tarde. O regente não entendia absolutamente nada da filosofia das finanças. Acreditava que um sistema que produzia tantos efeitos benéficos jamais poderia ser levado ao excesso. Se 500 milhões em papel tinham sido tão vantajosos, outros 500 milhões seriam mais vantajosos ainda. Este foi o grande erro do regente. Erro que Law não tentou dissipar. A avidez extraordinária do povo sustentava a ilusão, e quanto mais o preço das ações da Companhia das Índias e do Mississippi subia, mais billets de bank eram emitidos para acompanhá-lo. Não é desapropriado comparar a situação ao maravilhoso palácio erigido por Potemkin, o bárbaro nobre russo, para surpreender e agradar sua amante. Enormes blocos de gelos foram empilhados um em cima dos outros. Pilares iônicos, fruto do mais casto trabalho, formaram um nobre pórtico e um domo do mesmo material. Brilhava o sol, que tinha força suficiente apenas para dourá-lo, mas não para derretê-lo. Ele brilhava de longe, como um palácio de cristais e diamantes, mas veio a brisa morna do sul, e a imponente edificação se dissolveu, até o ponto em que nem mesmo os fragmentos puderam ser recolhidos. Assim ocorreu com o sistema de papel de Law. Bastou o ar da desconfiança popular soprá-lo com força para que desabasse e se transformasse em ruínas, sem que ninguém pudesse erguê-los de novo. O primeiro alarme tênue foi disparado no início de 1720. Ofendido porque Law lhe negara novas ações da Companhia das Índias, o príncipe de Conte mandou funcionários ao banco para exigir pagamento em espécie da quantia tão enorme de notas que 3 vagões foram necessários para transportá-las. Law queixou-se ao regente e apelou que se atentasse ao prejuízo que esse exemplo acarretaria se encontrasse muitos imitadores. Muito consciente disso, o regente ordenou ao príncipe Conte, sob pena de causar-lhe grande desprazer, que devolvesse ao banco 2/3 da quantia que retirara dele. O príncipe foi forçado a obedecer à ordem despótica. É estranho, porém, que este aperto não tenha deixado nem Law, nem o regente mais ansioso para restringir as emissões de notas. Logo apareceram outros a imitar por desconfiança o exemplo do príncipe de Conte, que estabelecera por vingança. Os especuladores mais argutos supuseram, com razão, que os preços não poderiam continuar a subir para sempre. Em silêncio, 2 renomados investidores, Bourdon e La Richardier, converteram suas notas em espécies, em pequenas quantidades de cada vez, e enviaram ao exterior. Também compraram e enviaram secretamente à Inglaterra ou à Holanda o máximo de prataria e joias que conseguiram carregar. Sentindo o cheiro da tempestade vindoura, um especulador, Vermalet, obteve quase 1 milhão de libras em ouro e prata, embrulhou-os num carrinho de mão e cobriu-os com feno e esterco. Depois se vestiu com trajes sujos de camponês e levou a preciosa carga à Bélgica, de onde logo encontrou meios de transportá-la para Amsterdã. Até então, nenhuma classe havia experimentado dificuldades em obter dinheiro em espécie para as próprias necessidades. Mas esse sistema não podia vigorar por muito tempo sem causar escassez.
Ouviu-se a voz da queixa em toda parte, e instituídas investigações, a causa foi logo descoberta. O conselho debateu muito sobre os remédios a adotar, e Lau, chamado a dar seu parecer, foi de prontidão de que se deveria publicar um édito depreciando em 5% o valor da moeda em relação ao papel. O édito foi publicado, mas não alcançando o efeito pretendido. Foi seguido por outro em que a depreciação foi aumentada para 10%. Ao mesmo tempo, os pagamentos do banco foram limitados a 100 libras e em ouro a 10 libras em prata. Todas essas medidas tiveram efeito irrisório para restaurar a confiança no papel, embora a restrição de pagamentos em dinheiro a limites tão estreitos tenham mantido o crédito do banco. Não obstante todos os esforços em sentido contrário, os metais preciosos continuaram a ser transportados para a Inglaterra e a Holanda. A pequena quantidade de moeda que restou no país foi cuidadosamente armazenada ou escondida, mas a escassez se tornou tão grande que as operações do comércio já não podiam prosseguir. Nessa emergência, Lau arriscou o ousado experimento de banir o uso do dinheiro em espécie. Em fevereiro de 1720 foi publicado um édito que, em vez de restaurar o crédito no papel, como era a intenção, destruiu-o irrecuperavelmente e levou o país às portas da Revolução. De acordo com esse famoso édito, proibia-se que qualquer pessoa tivesse mais de 500 libras de moeda em sua posse, sob pena de pesadas multas e confisco das somas encontradas. Também proibiu compra de joias, prataria e pedras preciosas. Vamos comprar costelinha suína aí, pessoal. Vamos lá, de novo. Também se proibiu a compra de joias, prataria e pedras preciosas. E encorajaram-se informantes à procura por infratores, sob a promessa de receberem a metade da quantidade que encontrassem. Todo o país emitiu um grito de angústia diante dessa tirania inaudita. A mais odiosa repreensão ocorria diariamente. A privacidade das famílias foi violada por informantes e seus agentes. Empregados traíram seus patrões. Cada cidadão se tornou um espião do vizinho. E as prisões e os confiscos multiplicaram-se tanto que os tribunais tiveram dificuldades de lidar com o imenso aumento das tarefas ocasionado. Bastava que um informante dissesse suspeitar que alguém escondia dinheiro em casa para que imediatamente se concedesse um mandato de busca. Despejou-se sobre o regente o infeliz Lau todo epíteto que o ódio popular podia sugerir. A moeda, em qualquer quantia acima de 500 libras, era uma mercadoria ilegal e ninguém aceitava papel se pudesse evitar. Ninguém sabia hoje quanto suas notas valeriam amanhã. Numa monarquia constitucional, meios mais seguros de restaurar o crédito público teriam sido encontrados. Na Inglaterra, em um período subsequente, quando ilusão similar causou perturbação similar, as medidas adotadas para reparar o mal foram muito diferentes. Mas na França, infelizmente, o remédio foi deixado aos autores do mal. A vontade arbitrária do regente, que se empenhava para limpar o país, apenas afundou ele mais na lama. Ordenou-se que todos os pagamentos fossem feitos em papel, entre 1º de fevereiro e o final de maio. Fabricou-se mais de 1,5 bilhão de libras em notas. Mas
uma vez que o alarme soara, arte nenhuma podia fazer com que o povo tivesse menor confiança no papel moeda, que não podia ser convertido em metal. M. Lambert, o presidente do Parlamento de Paris, disse na cara do regente que preferia ter 100 mil libras em ouro ou prata do que 5 milhões de notas do banco dele. Como esse era o sentimento geral, a emissão abundante de papel moeda não fez aumentar o mal. Não fez, senão aumentar o mal, tornando ainda mais enorme a disparidade entre a quantidade de espécie e de notas em circulação. A moeda que o regente tinha por objetivo depreciar aumentava o valor a cada nova tentativa de diminuí-lo. Em fevereiro, julgou-se aconselhável incorporar o Banco Real à Companhia das Índias. Um édito com esse efeito foi publicado e registrado pelo parlamento. O Estado continuou a garantir as notas do banco e proibiram-se novas emissões de moeda sem ordem do Conselho. Todos os lucros do banco, desde o momento em que foi tirado das mãos de Lau e transformado em instituição nacional, foram repassados pelo agente à Companhia das Índias. A medida teve efeito de elevar por um curto período o valor da Mississippi e de outras ações da companhia, mas fracassou em garantir qualquer base permanente para o crédito público. Realizou-se no começo de maio um conselho de Estado no qual estiveram presentes Lau, Dangerson, seu colega na administração de finanças, e todos os outros ministros. Computou-se então a quantidade total de notas em circulação. Era de 2,6 bilhões de libras, enquanto a moeda no país não chegava à metade dessa soma. Era evidente para a maioria de seus membros do Conselho que era preciso adotar um plano para uniformizar a moeda corrente. Alguns propuseram que as notas fossem reduzidas ao valor da espécie e outros ao valor nominal da espécie, fosse elevado até ser igual ao do papel. Afirma-se que Lau se opôs a ambas as medidas, mas, como não sugeriu nenhuma outra, concordou-se que as notas fossem depreciadas à metade. Assim, no dia 21 de maio, foi publicado um édito pelo qual se decretava que as ações da Companhia das Índias e as notas do banco deveriam diminuir gradativamente o valor, até que ao final de um ano valeriam metade de seu valor nominal. O parlamento recusou-se a registrar o édito. Excitou-se o maior dos clamores, e a situação do país se tornou tão alarmante que, com um meio único de manter a tranquilidade, o Conselho da Regência foi obrigado a anular as próprias medidas, publicando em 7 dias outro édito restaurando as notas ao seu valor original. No mesmo dia, 27 de maio, o banco interrompeu os pagamentos em espécies. Tanto Lau quanto Dangerson foram demitidos do ministério. Fraco, vacilante e covarde, o regente lançou a culpa de todo o mal em Lau, que, ao apresentar-se no Palais Royal, teve a admissão negada. Ao cair da noite, porém, ele foi levado e admitido ao palácio por uma porta secreta, ocasião em que o regente se empenhou em consolá-lo e pediu todas as desculpas pela severidade com que fora compelido a tratá-lo em público. Sua conduta era tão dada a caprichos que 2 dias mais tarde ele levou Lau publicamente à ópera, onde ambos sentaram no camarote real, e o regente tratou ele com marcada consideração diante de todo o povo, mas o ódio a Lau era tal que o experimento se mostrou quase fatal a ele. A turba atacou a carruagem com pedras quando ele entrava pela porta da casa, e se o cocheiro não tivesse feito um arranco súbito em direção ao pátio,
e os empregados não houvessem fechado o portão imediatamente, ele teria, com toda a probabilidade, sido puxado e rasgado em pedaços. No dia seguinte, sua mulher e sua filha também foram atacadas ao retornar das corridas. Quando o regente foi informado dessas ocorrências, enviou a Lau um forte destacamento de guardas suíços, que ficaram estacionados dia e noite no pátio de sua residência. A indignação pública aumentou, tanto que Lau, por fim, achando sua própria casa insegura, mesmo com a guarda, refugiou-se no Palais Royal, nos apartamentos do regente. D'Aguesseau, chanceler que fora demitido em 1718 por sua oposição aos projetos de Lau, agora foi chamado de volta para ajudar na restauração do crédito. O regente reconheceu tarde demais que tratara com dureza e desconfiança injustificáveis um dos homens públicos mais competentes e talvez o único honesto daquele período corrupto. Desde sua desgraça, o ex-chanceler se retirara para sua casa de campo em Fresnes, onde, em meio a severos mas deliciosos estudos filosóficos, esquecera as intrigas de uma corte indigna. Lau, em pessoa, acompanhado de um cavaleiro da família do regente, foi despachado com ordens de trazer o ex-chanceler para Paris. D'Aguesseau consentiu em prestar toda a assistência que pudesse, contrariando os conselhos de seus amigos, que desaprovavam sua participação numa administração em que Lau participava. Na sua chegada a Paris, 5 conselheiros do parlamento foram admitidos em conferência com o comissário de finanças. E no dia 1º de junho, publicou-se a ordem abolindo a lei que tornava criminoso acumular moeda em quantia maior do que 500 libras. Permitia-se a todos ter a quantidade de moeda que desejassem. Para que as notas bancárias fossem recolhidas, 25 milhões de novas notas foram criadas, garantidas pelas receitas da cidade de Paris, a 2,5%. As notas recolhidas foram queimadas publicamente em frente ao Hotel de Ville. As novas notas tinham em sua maioria o valor de 10 libras cada. No dia 10 de junho, o banco foi reaberto, com moeda em prata suficiente para dar em troca das notas. Essas medidas produziram vantagens consideráveis. Toda a população de Paris correu ao banco para trocar suas pequenas notas em prata. Tornando-se a prata escassa, pagou-se em cobre. As multidões ao redor do banco eram tão enormes que dificilmente se passava um dia sem que alguém fosse pressionado até a morte. No dia 9 de julho, a multidão era tão densa e clamorosa que os guardas postados nas entradas do Jardim Mazarin fecharam o portão e recusaram-se a admitir outras pessoas. A turba encolerizou-se e jogou pedras nos soldados, que, encolerizados, também ameaçaram abrir fogo contra a multidão. Nesse instante, um deles foi atingido por uma pedra e, pegando sua arma, alvejou o povo. Um homem caiu morto na hora e o outro ficou gravemente ferido. Esperava-se a todo momento que um ataque geral se lançasse sobre o banco. Mas quando os portões dos Jardins Mazarin se abriram, a multidão, vendo uma tropa inteira de soldados com baionetas preparadas, pronta para recebê-las, contentou-se em dar expressão à sua indignação com gemidos e silvos. Muito se despendia do crédito da Companhia das Índias. Muito se dependia do crédito das Companhias das Índias, que deveria responder à nação por uma enorme soma. Sugeriu-se, portanto, no Conselho de Ministros, que quaisquer privilégios que lhe pudessem ser concedidos para que ela cumprisse seus compromissos produziriam os melhores resultados.
Com esse fim em vista, foi proposto que o privilégio exclusivo de todo o comércio marítimo lhe devia ser assegurado, e publicou-se um edito com esse efeito. Mas, infelizmente, se esqueceu de que tal medida arruinaria todos os mercados do país. A nação, de modo geral, escarneceu da ideia de um privilégio tão imenso, e petições e mais petições foram apresentadas ao parlamento, pedindo que este recusasse a registrar o decreto. A casa, de fato, recusou-se a fazê-lo, e o regente, observando que haviam feito nada menos que atiçar a chama da sedição, baniu seus membros para Blois. Sob intercessão de D'Aguesseau, o local de exílio foi mudado para Pontoise, e lá os parlamentares se estabeleceram, determinados a desafiar o regente. Eles fizeram todos os arranjos para tornar o exílio temporário o mais agradável possível. O presidente dava os mais elegantes jantares, para os quais convidava os mais alegres e espirituosos convivas de Paris. Todas as noites havia um concerto e um baile para as damas. Os juízes parlamentares, usualmente sérios e solenes, jogavam cartas e dedicavam-se a outras diversões, levando por várias semanas uma vida com os prazeres mais extravagantes, para mostrar ao regente que estavam muito bem no exílio e que, se quisessem, podiam tornar Pontoise uma residência mais agradável que Paris. Perdão. Os 25 milhões garantidos pelas receitas municipais da cidade de Paris, com o baixíssimo juros de 2,5%, não foram muito populares entre os grandes acionistas da Companhia do Mississippi. A conversão dos títulos era, portanto, tarefa considerável dificultosa, pois muitos preferiram conservar os papéis em queda da Companhia de Law, com a esperança de que pudessem ocorrer uma virada favorável. No dia 15 de agosto, com o objetivo de apressar a conversão, aprovou-se um edito declarando que todas as notas das somas entre 1.000 e 10.000 libras deixariam de valer, exceto para a compra de anuidades e contas bancárias, ou para o pagamento de parcelas ainda devidas de títulos da companhia. Em outubro do mesmo ano, aprovou-se outro edito, privando essas notas de todo o valor depois de novembro. A cunhagem de moeda, o recolhimento de receitas e todas as outras vantagens e privilégios da Companhia das Índias ou do Mississippi foram-lhe tirados, e elas foram reduzidas a simples empresas privadas. Este foi o tiro de misericórdia em todo o sistema, que agora se achava sob o controle de seus inimigos. Law perdera toda a influência no Conselho de Finanças, e a companhia, sendo despojada de suas imunidades, já não podia sustentar a sombra de um prospecto de ser capaz de honrar seus compromissos. Todos aqueles suspeitos de lucros ilegais na época em que a ilusão pública estava no ápice foram processados e punidos com pesadas multas. Ordenou-se previamente a composição de uma lista de proprietários originais, e que as pessoas que ainda retivessem suas ações a colocassem em depósito na companhia, e que aqueles que haviam negligenciado completar as ações às quais tinham subscrito deveriam agora comprá-las da companhia à taxa de 13.500 libras por ação, e 500 por ação de 500 libras.
Em vez de submeter-se a pagar essa enorme soma por ações que em verdade estavam desvalorizadas, os acionistas arrumaram os bens que podiam carregar e empenharam-se em encontrar refúgio em países estrangeiros. Imediatamente emitiram ordens às autoridades de portos e fronteiras para apreender todos os viajantes que tentassem deixar o país e mantê-los sob custódia até que se apurasse se tinham prataria ou joias consigo e se estavam envolvidos no último golpe especulativo. Contra os poucos que escaparam, a punição de morte foi observada, enquanto os procedimentos mais arbitrários foram instituídos contra aqueles que ficaram. O próprio Lau, em um momento de desespero, decidiu deixar o país, onde sua vida já não estava segura. De início, ele solicitou apenas permissão para retirar-se de Paris e ir para uma de suas residências no campo. Permissão essa que o regente concedeu alegremente. Este foi muito afetado pela direção infeliz que os eventos tinham tomado, mas sua fé na veracidade e eficácia do sistema financeiro de Lau permaneceu inabalada. Ele abriu os olhos para os próprios erros e durante os poucos anos restantes de sua vida, sempre ansiou por uma oportunidade de implementar o sistema mais uma vez sobre bases mais sólidas. No último encontro de Lau com o soberano, afirma-se que ele teria dito, abre aspas, "Eu confesso que cometi muitas falhas. Eu as cometi porque sou homem, e todos os homens são sujeitos a errar. Mas declaro com maior solenidade que nenhum deles procedeu de motivações torpes ou desonestas, e que nada desse tipo pode ser encontrado em todo o curso de minha conduta." Fecha aspas. 2 ou 3 dias depois de sua partida, o regente lhe enviou uma carta muito gentil, permitindo-lhe deixar o reino quando bem entendesse, e afirmando que mandara deixar seus passaportes preparados. Ao mesmo tempo, ofereceu-lhe qualquer soma de dinheiro que lhe pudesse precisar. Lau recusou respeitosamente o dinheiro e partiu para Bruxelas, em uma carruagem pertencente a Madame Prier, a amante do Duque de Bourbon, escoltado por 6 guardas a cavalo. De lá ele se seguiu para Veneza, onde permaneceu por alguns meses, objeto da maior das curiosidades por parte do povo, que acreditava ser ele possuidor de enorme riqueza. Opinião nenhuma, porém, podia estar mais errada. Com mais generosidade do que seria de se esperar de um homem que durante a maior parte de sua vida fora jogador professo, ele se recusara a enriquecer a custas de uma nação arruinada. Durante o cume do frenesi popular, com as ações da Companhia do Mississippi, Lau nunca duvidara do sucesso final do seu projeto, de tornar a França a nação mais rica e mais poderosa da Europa. Tanto é assim que investiu todos os seus ganhos na compra de propriedades imobiliárias na França. Prova segura de que acreditava na estabilidade de seus esquemas. Ele não acumulara prataria nem joias, nem mandara, como seus especuladores desonestos, dinheiros a países estrangeiros. Tudo o que possuía, com exceção de um diamante que valia cerca de 5.000 ou 6.000 libras esterlinas, foi convertido em solo francês. E quando deixou o país, deixou-o quase como um mendigo. Só esse fato basta para resgatar sua memória da acusação de canalice, feita a ele com tanta frequência e tão injustamente. Assim que se tomou conhecimento de sua partida,
todas suas propriedades e sua valiosa biblioteca foram confiscadas. Para completar uma anuidade de 200 mil libras durante a vida de sua esposa e filhos, que ele comprara por 5 milhões de libras, foi cancelada. Não obstante, o fato de que um édito especial elaborado para esse propósito nos dias de prosperidade declarasse que este jamais deveria ser cancelada por nenhum tipo de causa. O descontentamento das pessoas das quais Lau conseguira escapar era grande. A turba e o parlamento o condenaria à forca com prazer. Os poucos que não haviam sofrido com a revolução comercial alegravam-se de que o charlatão tinha deixado o país. Mas todos aqueles, eles eram de longe a classe mais numerosa, cuja fortuna haviam sido implicada, lamentavam que seu conhecimento íntimo das dificuldades do país e das causas que levaram a elas não tivesse ficado mais disponível para a descoberta de um remédio. Em uma reunião do Conselho de Finanças e do Conselho Geral de Regência, se averigou que a dívida nacional, no 1º de janeiro de 1721, somava mais de 3,1 bilhões de libras. Em seguida, apontou-se uma comissão para examinar os títulos dos credores do Estado, que seriam divididos em 5 classes, as 4 primeiras abrangendo aqueles que haviam comprado seus títulos com eficácia real, e a última com aqueles que não podiam provar que as transações em que tinham entrado eram reais e de boa fé. Ordenou-se que os títulos desses últimos fossem destruídos, enquanto os das outras 4 classes passaram pelo mais rigoroso escrutínio. O resultado das atividades da comissão foi um relatório em que aconselhava severa redução dos juros sobre esses títulos. A justificativa foi a descoberta de vários atos de peculato e extorsão. Assim, um édito com esse efeito foi publicado e devidamente registrado pelos parlamentos do reino. Outro tribunal foi estabelecido mais tarde para investigar a má administração cometida nos departamentos financeiros do governo no infeliz período anterior. Numerosos atos de desonestidade foram descobertos e punidos com multas e prisão, enquanto Lau, durante algum tempo, ele teve a esperança de ser chamado de volta à França para ajudar a estabelecer o crédito do país sobre bases mais firmes. A morte repentina do regente, em 1723, privou-o dessa esperança, reduzindo-o a voltar à vida de jogador de antes. Perseguido por credores em Roma, ele partiu para Copenhague, de onde recebeu permissão do governo inglês para residir em sua terra nativa. Lau permaneceu na Inglaterra por cerca de 4 anos e então seguiu para Veneza, onde morreu em 1729, em circunstâncias bastante embaraçosas. Galera, vocês que gostam do canal, deixem o like, compartilhem e, se possível, apoie o canal com o Pix. O Pix está na descrição do vídeo. Ou uma transferência pela conta bancária, que também está aí na descrição do vídeo. Ok? Obrigado pelo apoio. Deus os abençoe. E muito obrigado pela presença.